Olá, como vão? Meu nome é Jefferson Tornizelo, sou designer aqui na TOTS. Nesse vídeo a gente vai contar um segredo do UX Lab. Qual é a tarefa que a gente faz depois das entrevistas em profundidade. Então, nesse vídeo vocês vão entender como é feito a análise das informações. Preparem-se! O diagrama de afinidades é uma técnica de análise de informações qualitativa e ela sempre é feita pós as entrevistas em profundidade. O objetivo dela é identificar e esclarecer quais são os problemas e necessidades que seus clientes têm. O agrupamento por afinidades é feito após a coleta de informações. Depois disso, você vai anotar todas as falas em post-its, se você tivesse em ambiente físico. Se você estiver no ambiente digital, você pode utilizar plataformas como o Miro. E eles são passados do jeito que as pessoas falam, como a gente já falou no roteiro de entrevista e durante as entrevistas. Outra coisa importante, eles devem ser feitos por afinidades, então eles não devem ter categorias. É importante vocês contarem uma história que tenha começo e fim e esteja relacionado aos dados que foram coletados. Ao fim desse insight, que a gente vai chamar daqui a pouco, você cria um nome lúdico. E a gente vai explicar isso passo a passo para vocês. E a gente vai começar fazendo uma pergunta para todos vocês. Quem já brincou de Lego? Bom, a resposta vai ser sim, em algum momento da minha vida. Imaginem que a gente tem um grande monte de peças como vocês estão vendo, de cores e formatos espalhados por todo o nosso chão. O que a gente pode fazer a partir daí? Se a gente pegar todas as peças iguais que vocês estão vendo, do mesmo formato e a mesma cor, e estamos organizando de uma forma que traz uma categoria, tendo formas parecidas e cores parecidas. Mas, a partir daí, será que a gente consegue contar uma história ou brincar com ela? Agora, nessa nova imagem, veja quantas possibilidades é possível a gente fazer se a gente criar afinidades e não agrupadas por categoria. Então, nessas afinidades, existe possibilidade de a gente brincar de várias formas. A gente está vendo o boneco num barco e esse barco tem várias cores e várias formas. E assim é possível contar várias histórias. Então entenda que categoria é aquela imagem anterior, tudo igual no mesmo lugar. E quando a gente for falar de afinidades, são pessoas ou itens ou assuntos que são em comum, não necessariamente tudo igual. Vamos ver um case ou um estilo, um exemplo, para a gente colocar essa analogia em prática? Imagine agora que nós vamos fazer um projeto para o segmento de supermercados. E a gente precisa resolver problemas relacionados a ele, como fila, atraso, demora. E aí a gente foi escutar clientes. E aí eles falaram algumas das falas que vocês vão ver agora. Algumas falas são: bom, eu trabalho mais de 5 anos em um supermercado. A segunda fala: eu preciso passar compras às pessoas para que não gere fila. Eu trabalho em casa, porém eu sempre preciso lavar as roupas e tenho preguiça de ir ao mercado. Nessa quarta fala, a gente tem: as pessoas ficam na fila, me pressionam para ser mais rápida. Eu fico horas na fila do supermercado só para pagar a minha compra. Normalmente vou ao mercadinho próximo da minha casa, pois é perto, porém demoro para fazer o pagamento. Mas se a gente fosse agrupar essas falas, a gente poderia fazer algo como vai aparecer para vocês agora, de um jeito categorizado. E aí tudo que for ou tiver a palavra supermercado, a gente agrupa de um lado, e tudo que tiver fila, a gente agrupa no outro. Vamos dar uma olhada. Então, as 3 falas sobre supermercado, a gente classificou em um local, e a gente chamou de supermercado. Trabalho mais de 5 anos, fico horas na fila, normalmente vou ao mercadinho. Do outro lado, tudo que tem fila, a gente colocou lá. Eu trabalho em casa, preciso passar as minhas compras e eu não pode gerar fila. Então a gente categorizou em 2 histórias. A primeira é supermercado, a segunda é fila. Só que se a gente fizer assim, a gente está fazendo errado. Totalmente errado. A gente não está fazendo como eu exemplifiquei do Lego. A gente está fazendo com que todas as categorias fiquem num lugar só. Se a gente fizer isso, a gente não entende a dor do usuário,
qual que é a sua necessidade e quem ele é. Bom, vamos ver como a gente faz isso de uma forma correta? Com as mesmas falas que a gente mostrou até aqui, a gente pode entender primeiramente quem é o usuário que está sendo falado, quem é ele, como ele vive, qual é a necessidade desse usuário e quais são seus problemas. Essa é a nossa regra de ouro aqui no UX Lab. E a gente faz isso muito bem. Então, a regrinha de ouro que eu preciso que vocês anotem num pedaço de papel ou deixem isso no dia a dia de vocês é ter o usuário, a necessidade e o motivo da barreira. Qual que é o motivo que ele não ultrapassa aquela experiência, que ele para, que ele tem um problema. Agora que você entendeu a regra de usuário, necessidade e problema, qual é o motivo que ele não passa para o lado de lá, a gente vai trazer um case com as mesmas falas e como a gente faria isso. Lembre, o mais importante é você ter falas separadas e diferentes. Mas você deve ter lembrado das nossas aulas sobre perfil extremo, então você já sabe que alguns usuários e quem são eles. Vamos dar 2 exemplos aqui. O primeiro é o Acelera Ayrton. Nesse grupo, o que a gente faz? A gente cria esse nome fantasia para que a gente possa memorizá-lo e também a gente poder depois contar essa história para outras pessoas. Agora a gente vai ajudar vocês a identificar quem é o usuário nas falas. Se a gente olhar para essa história do Acelera Ayrton, quando a gente lê trabalho mais de 5 anos em um supermercado, a gente lembra que essa fala é da nossa entrevistada Maria, que porventura é uma operadora de caixa. Quando a gente lê a segunda fala, preciso passar compras de pessoas para que não gere fila, a gente identifica que a Giovana ou o João, que a gente entrevistou, falou que ele precisa passar as compras das pessoas. Na terceira fala, que é uma outra pessoa, a gente lembra da história do José. As pessoas ficam na fila e me pressionam para ser mais rápido. Aqui é o problema. Então entenda que a gente achou a combinação do usuário, necessidade e problema. E com essa história, a gente consegue levar para um grupo de pessoas para fazer uma ideação para resolver esse problema, principalmente se forem pessoas que vivem nesse contexto. E aí ela pode criar coisas para as operadoras de caixa. Criar um software mais rápido, um auto check-in e como a gente está resolvendo, nesse caso, o problema da operadora de caixa. Percebam, Acelera Ayrton é sobre a operadora de caixa. Bom, nesse segundo grupo, a gente chamou de neura da limpeza. É engraçado, mas a gente vai entender agora quem é nossos usuários. Então aqui a gente tem um grupo de usuários que a gente entende que ele está presente na fala. Eu trabalho em casa e sempre preciso lavar as minhas roupas e tenho preguiça de ir até o mercado. E tudo bem. Esse nosso usuário é o nosso consumidor final. E quando a gente lê essa frase, nos leva a lembrar da Maria, que é uma dona de casa e agora trabalha como home office em casa também. Aí o que acontece? A gente consegue entender as falas. Normalmente vou ao mercadinho próximo da minha casa porque eu demoro muito, porque eu pego fila. Mas aí a gente pode ler que na mesma fala inicial, eu trabalho em casa e eu preciso lavar as minhas roupas, tem uma necessidade, que é lavar as roupas. Ou seja, nós temos isso, a gente precisa lavar a nossa roupa. Só que aqui também aparecem problemas, como ficar horas na fila, demora para entregar. Tudo isso pode acontecer. E olhando para essa história, a gente identifica que a gente tem usuário, necessidades e os seus problemas. Aqui a gente entende que o nosso principal contexto é o consumidor final. E aqui a gente pode criar soluções que vão além de um caixa mais rápido, um auto check-in. A gente pode criar soluções que a pessoa compra em casa. A gente pode criar soluções que empresas que lavam roupa podem lavar em prédios. N coisas. Você abre um leque muito maior. Entendam que o diagrama de afinidades ele serve para você identificar e rastrear quem é o usuário, qual a sua necessidade, quais são os seus problemas. Se você rastrear isso muito bem, você consegue levar para um grupo de pessoas para terem ideias criativas para que faça sentido para essas pessoas. Então, novamente, eu vou repetir. Você precisa ter usuário, necessidade e problema. E essa história tem que estar realmente escrita nas falas dos usuários.
Não adianta você achar ou criar ou subjugar alguma opinião. Bom, eu espero ter ajudado, espero que você consiga ter assimilado tudo. Mesmo se não assimilou tudo e não entendeu tudo, coloque em prática. Aprenda, faça uma vez, erra, faça mais uma. De pouco a pouco, isso pode ser habitual para você. No próximo vídeo, você vai aprender como redigir essas histórias. Aqui a gente chama de insights. Então, até a próxima e obrigado até aqui.